Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso novo, mais recente webinar agora de compliance. Estamos aqui, Fábio Ramos, o nosso sócio empresarial e eu, recebendo esses dois expoentes do mundo do compliance e dos programas de integridade. A mim me coube o privilégio e a alegria de apresentar a nossa primeira convidada, a Malu, também conhecida como Maria Luísa Cavalcante de Lima. A Malu passou, salvo engano meu, 10 anos como gerente jurídico de compliance do Grupo Home Center Tem de Tudo, uma das maiores e mais relevantes empresas de varejo de material de construção. Difícil imaginar um segmento mais complicado para o compliance do que o varejo. Pois bem que a Malu, essa santa e mártir do compliance, não satisfeita, migrou para o segmento dos planos de saúde, especificamente cooperativa médica. Então, haja amor e dedicação pelo compliance e programas de integridade. A dificuldade para o Chief Compliance Officer de uma operadora de plano de saúde deve ser inimaginável, a começar pela sempre vitimização do consumidor, até as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que quase sempre são válidas apenas aos olhos do Poder Judiciário quando protegem o beneficiário do plano. Como proteger a empresa e seus administradores diante de um cenário tão adverso? Como assegurar um programa de integridade com tanta instabilidade? A Malu, eu tenho essa impressão, é dessas que é capaz de se disfarçar de clientes para verificar se a companhia está aderente ao seu programa de integridade. Então, eu tenho certeza que nós escolhemos muito bem tanto a Malu como o Gustavo Benchimol, que nos ensinarão muito hoje com a vastíssima experiência que ambos possuem. Então, eu passo agora a palavra ao Fábio para as considerações iniciais e também para apresentar um pouco mais o Gustavo. Bom dia, Jardina. Bom dia, Malu e Gustavo. Obrigado, Jardina, pela introdução. A gente está aqui também com o Gustavo Benchimol, General Counsel e conselheiro da Andrade Gutierrez, tem integrado aí o time de gerenciamento de crise da Andrade Gutierrez no meio da crise da pandemia do Covid-19 e também é muito experiente em todas as questões de compliance, enfim, tem enfrentado aí com muita envergadura os desafios que a área de compliance traz para as empresas, aí, enfim, especificamente para a empresa em que ele atua, né? Muito obrigado também a todos os participantes, a gente está aqui na 11ª semana desse projeto do webinar do Bichara Advogados, tem sido um sucesso, diante da quantidade de participantes que a gente tem a cada webinar, vem aumentando, enfim, é muito bacana ver isso, porque no final do dia, esse projeto todo é voltado realmente para os nossos participantes, enfim, nesse momento de crise, que todos estamos aí, em alguma medida isolados, acho que é um bom foro de troca de ideias, de sentir e ver como que outros players do mercado estão sentindo as mesmas dores que nós no dia a dia. Enfim, então agradeço antecipadamente aos nossos convidados e a todos os nossos participantes. Bom, como todos talvez temos sentido aqui já, além da grande adaptação que a crise tem exigido das pessoas, das empresas, todo o receio econômico, de saúde, enfim, a crise trouxe junto aí uma série de inseguranças jurídicas junto, né? Então, quer dizer, dentro dessa, vamos colocar assim, quase uma pandemia legislativa e informacional que a gente vem vivendo, acho que as empresas ficam numa dificuldade muito grande de lidar com o pode, não pode, abre e fecha de negócios, necessidade de compra de materiais essenciais versus toda a gama de irregularidades que a gente vê, às vezes, sendo cometidas no mercado, ou que a gente ouve falar, enfim. Medidas econômicas de auxílio, mas que na hora que você vai tentar implementar na prática ou se beneficiar disso, seja as empresas, as pessoas, tem toda uma burocracia, uma dificuldade para conseguir o acesso a esses benefícios, o cumpre e rescinde de contratos, o volta ou não volta das atividades, e agora talvez o que está mais na pauta volta e como voltar, né? Enfim. Acho que tudo isso vem criando um ambiente de muita insegurança para as empresas, enfim, e para a área especificamente de compliance, me parece que ela tem sido colocada aí na linha de fogo o tempo todo com isso, né? Parafraseando um pouco o Renato Russo aqui, no Brasil parece que ninguém respeita a Constituição, mas todo mundo acredita no futuro da nação, né? Então, acho que dentro desse cenário todo,
já dá para ter uma ideia o quanto está sendo fácil o trabalho da área de compliance, né? Super tranquilo, né? Um ambiente tranquilo para se navegar, para se atuar, enfim. Então, eu gostaria de saber da Malu e do Gustavo, primeiramente, como que eles têm sentido, qual que tem sido a dificuldade das empresas, enfim, de conduzir as atividades da área de compliance em meio a toda essa pandemia legislativa e informacional que a gente está vivendo. Vamos começar, Malu? Se você quiser começar com a sua posição aí. Em primeiro lugar, eu quero agradecer. Não combinei com o Jardina. Muito obrigada pela minha apresentação. Vou guardar com muito carinho que eu estou aqui e muita honra estar aqui junto com o Gustavo. Obrigada, Fábio. Tem sido muito difícil. Para dar uma ideia para vocês, eu iniciei aqui essa minha nova jornada na Unimed no dia que decretou a pandemia. E logo na sequência veio a primeira MP, que, salvo engano, era a 927, né? Depois veio a 936, que era da suspensão de contratos. E a gente não conseguia fazer reunião, porque você faz uma reunião de manhã, à tarde você já tem uma outra notícia, depois à noite, na madrugada, vira uma nova MP, enfim. Para o compliance, no meu caso, que é um compliance regulatório, tem sido bastante difícil, não menos complexo do que já é normalmente o compliance médico, mas tem sido bastante difícil você não saber exatamente onde você pisa, né? Porque a instabilidade passa a ser, inclusive, das pessoas que antes eram referências, né? Então, se a gente tinha um ambiente, e aí eu não falo só institucional, eu falo até sobre o mundo jurídico em si. Se a gente tinha um ambiente onde a legislação era relativamente incorporada, a gente passou a não saber o que faz. Quer dizer, você não sabe se você faz primeiro, depois você corrige, você não sabe se você estabelece uma regra que depois muda. A gente viveu um momento que ainda vive, onde era um total desconhecimento do risco envolvido, e isso é um problema sério para o compliance, no nosso caso aqui, que é o caso de saúde. E aí você fica, não dá para saber, no caso de cooperativa, nós tivemos bastante dificuldade com essa instabilidade. Como que eu protejo o meu cooperado que é médico, como que eu protejo o trabalhador, como que eu atendo o beneficiário, por a questão de risco. Eu acho que o que mais mexeu no início, agora a gente já está conseguindo até analisar um pouquinho, mas foi a questão de risco. Não tinha-se uma noção, e ainda não se tem, mas menos ainda, de qual era o tamanho do problema, qual era a extensão, qual que era o tempo necessário, quais eram os recursos, enfim, tudo aquilo que envolve para você fazer uma avaliação de risco. Então, emoções, né? Cada mergulho é um flash, né? Eu acho que para o compliance, e eu, como a Jardina falou, eu tenho paixão pela operação, isso é uma coisa que eu acho que eu já nasci na operação. Então, não adianta fazer uma regra que, se você não tem noção de qual é o risco, você não sabe se ela vai funcionar. Então, a gente acaba fazendo regras na medida do dia a dia para poder experimentar e ir seguindo. Esse é a minha visão. E aí saber do Gustavo como que está na construção civil, como que é a sua experiência em relação a isso. Bom, muito obrigado pelo convite, é um privilégio estar aqui com vocês. Bichara, o escritório como um todo, são craques e a gente tem admiração enorme pelo trabalho de vocês. E realmente o trabalho de compliance não é fácil. Malu, obrigado pela generosidade também. E no nosso caso, acho que a gente já tinha um comitê de crise instalado e imediatamente voltamos às atividades com reuniões diárias e continuamos com reuniões diárias por quase 3 meses, né? As nossas operações são focadas no Brasil e fora e tem muitos funcionários, né? Então, a gente tinha obra com 3.000 pessoas e aí foi realmente um desafio muito grande. A gente focou esse começo nos cuidados da saúde, nos cuidados dos empregados, implementamos todos os testes que a gente foi aprendendo ao longo do caminho para assegurar o bem-estar dos funcionários. Então, essa foi a nossa primeira medida. Obviamente, naturalmente, acompanhamos também toda a evolução legislativa e trabalhamos muito proximamente com
com os nossos clientes, né? Ao contrário da Unimed, a gente tem relativamente poucos clientes, né? Então, são businesses e, portanto, é mais limitado, um pouco mais fácil de lidar. O nosso compliance, ele já era muito automatizado e muito remoto, né? Feito muito remotamente, então todos os processos continuaram funcionando muito bem, a gente continua funcionando muito bem remotamente também. E sim, tivemos diminuições de atividade, porque não podíamos mais manter os 3 mil funcionários almoçando juntos e os mesmos ritos, né? Então, a gente teve que tomar toda uma série de cautelas para proteger, diminuir a atividade. E está indo muito interessante. A grande novidade para a gente aqui, que tem funcionado muito, muito interessantemente, que, obviamente, nesses locais onde a gente tem uma presença relevante nas obras, as prefeituras ficavam preocupados. Então, a gente teve inúmeras atuações junto à prefeitura, Ministério Público, videoconferência. E para fins de compliance, eu confesso que isso traz uma certa tranquilidade. Foram as interações positivas, tivemos interações positivas também com o Poder Judiciário, através de videoconferência, e eu acho que isso foi, assim, dá uma certa tranquilidade, todo mundo sabe que pode estar sendo gravado, então, funcionou muito bem, as pessoas estavam mais acessíveis, e as conversas, por um lado, são um pouco mais amistosas também, não tem grandes arrobos, então, de modo geral, funcionou bem, né? E desde então melhorou ainda mais, a nossa auditoria também ocorre remotamente, então funciona. Acho que uma das dificuldades que a gente enfrentou foi nos assuntos das comunicações, dos canais de comunicação, né? Que quando você tem que apurar uma comunicação, você fazer isso remotamente, é um pouco mais difícil, né? Então, esse é um ponto de atenção. Legal. Eu imagino que enfim, também deve ter um pouco de dificuldade de conseguir fazer as pessoas se engajarem também, né? Às vezes em algumas medidas, enfim, por mais que esteja todo mundo aí trabalhando um pouco com Big Brother, né? Quer dizer, todo mundo está sujeito à gravação, a vídeo, enfim, mas acho difícil você pegar, às vezes, comentar com um colaborador que o procedimento tem que ser feito dessa forma, continua tendo que ser feito dessa forma, e aí aparece um N número de notícias desencontradas na televisão, na mídia, enfim, que aí põe em xeque, às vezes, um pouco a orientação da alta gerência, né? Você fala assim, poxa, mas eu acabei de dar uma orientação no sentido A e a mídia inteira, às vezes, está falando que o sentido não é A, é o B, o C, o D ou o E, né? Quer dizer, deve ser realmente a tarefa de vocês aí, deve ser, junto às pessoas, deve ser complicadíssima. E o desafio, né, Fábio, eu penso que mais do que até a questão das normas anticorrupção, que aí entra o compliance, mas você tem, e aí acho que a Malu pode nos dizer bastante bem sobre isso, a questão dos programas de integridade, né? Porque existe uma certa confusão entre compliance e programa de integridade, e para mim são coisas diferentes. Acho que o programa de integridade vai muito além do compliance propriamente dito, né? Ou seja, não é basicamente como a gente vê em algumas empresas, em que você tem aqueles check in the box e se acha que o compliance está atendido. Não, muito pelo contrário, é muito mais do que isso, né? Então, acho que a Malu talvez possa nos dar uma visão dessa questão do programa de integridade, né? Jardina, obrigada pela pergunta. A minha formação, apesar da minha certificação ser americana, eu acabei me formando mais com a visão do compliance europeu. O que eu quero dizer com isso? O americano, ele viveu um problema de compliance mais cedo do que a Europa, e ele teve que dar uma resposta mais agressiva que vem a partir do compliance conformidade. Para resumir, já o compliance europeu, como não teve essa experiência, ele tem uma visão mais principiológica, comportamental e, por exemplo, vou dar um exemplo. A lei francesa de compliance, ela é uma lei que não aceita, em princípio, treinamentos online. Eu não sei como que eles estão fazendo agora, né? Até uma curiosidade de descobrir como que eles estão fazendo. Por quê? Porque é principiológico. E aí, a diferença do compliance para a integridade, ao meu ver,
A legislação brasileira foi muito feliz quando estabeleceu que o programa era de integridade e não de compliance, porque, para mim, o compliance ele é uma ferramenta para alcançar o objetivo integridade do programa, integridade do sistema. É claro que, se ao mesmo tempo que eu tenho que ter o comprometimento da alta direção, quando eu falo de integridade, eu tenho que ter um sistema que se comporta de modo íntegro, mesmo quando eu não estou analisando a conformidade dele, porque ele tem que ser principiológico, né? Para mim, é o mais difícil de fazer, mas é o que mais, o que é de mais longo prazo, sem dúvida nenhuma. E acho que a lei brasileira foi bastante feliz. Acredito que os programas de compliance ou de integridade que foram construídos numa base principiológica, os contadores aprenderam com a questão dos CPCs, né, como fazer o julgamento, né? Então, à medida em que você trouxe para o programa de compliance aquela capacidade de se fazer julgamento baseado em princípios e não apenas responder a um formulário e depois daquele formulário agir como bem entender, eu acho que esses programas de compliance podem não ter se saído bem na pandemia, mas sem dúvida eles tinham um alicerce, e aí devolvendo a pergunta aqui para o Gustavo, eles tinham um alicerce para construir uma base mais forte na sequência, né? Então, queria saber para você, Gustavo, a diferença de integridade para compliance, o quanto que ela é relevante, a sua área também é uma área regulada, e de que forma você trabalha isso? Obrigado. Assim, acho que um pouco em razão do nosso passado, né? Para a gente, integridade e compliance realmente está na veia. A gente sofre, né, todo dia esse tipo de assunto, né? A gente sempre, inevitavelmente, é lembrado, né? Então, isso realmente para a gente está realmente dentro da nossa carne todos os dias. E então a gente leva esse assunto com uma seriedade enorme. E a administração participa, a gente tem feito webinars frequentes. Então, acho que está funcionando bem, né? Acho que a turma toda se engajou muito bem no ponto que o Fábio mencionou, o time está engajado e a turma no campo, como acho que você falou, né, Malu? A turma no campo, ela vibra. Então, que bom, acho que nesse momento a gente está caminhando bem, em ordem, com os processos funcionando direitinho. Gustavo, e na tua visão aí, o que tem sido mais, não só para a Trindade Gutierrez, enfim, mas para o mercado aí, o que você acha que tem sido mais difícil, né? Lidar, do ponto de vista de compliance, lidar mais com o fator humano, né, principalmente dos colaboradores, ou mais com o fator econômico ligado aí a clientes, fornecedores, enfim, né? E toda a dificuldade que os clientes fornecedores têm enfrentado aí, em termos de possibilidade de capacidade de pagamento, enfim, esse tipo de coisa. O que você, na tua visão, como você tem visto isso? Qual que tem sido mais difícil, mais desafiador? Poxa, isso não é fácil, né? As nossas operações continuaram, as negociações com os clientes continuam e a gente tem adotado uma forma cooperativa. A gente acredita, ainda mais como a gente é cliente de longuíssimo prazo, né? Os nossos clientes, a gente não quer fazer uma obra e não fazer mais nada, né? Acho que o Unimed deve ser parecido, né? Então, você precisa cuidar demais do teu cliente, você também precisa cuidar demais do teu funcionário. Os funcionários da Andrade, em média, estão na Andrade há, sei lá, 15 anos. A turma fica muito tempo, porque demora até você ganhar uma expertise e a turma começa estagiário e vai subindo, né? Então, existe um amor, realmente, é uma cultura de um carinho muito grande, empresa familiar, um carinho muito grande pela empresa. Tem gente com 50 anos de empresa, várias pessoas com 50 anos de empresa, mestre de obras. Então, nesses momentos mais difíceis, é bonito de ver que a turma realmente estende a mão e demonstra muito carinho. Com os clientes, então, a gente tem tentado cooperar o máximo que a gente pode. Esse é um pouco do nosso mote, tentando cooperar com os clientes, tentando ajudar os clientes. Acho que a gente acredita que cooperação é tudo e que fazer algo em detrimento do cliente, isso volta a te prejudicar. É a mesma coisa com os funcionários. Então, a gente tem feito absolutamente tudo que a gente pode, lembrando sempre que,
Obviamente, essa pandemia não fomos nós que causamos, então existe um limite no que a gente pode fazer, mas dentro da nossa possibilidade, a gente tem feito absolutamente tudo que a gente pode pelos nossos clientes e pelos nossos funcionários. Assim, acho que, igualmente, os dois são fundamentais para a nossa sobrevivência, né? Então, acho que não teve um que foi preterido, não. Excelente, excelente. Malu, deixa eu perguntar para você, especificamente na área de saúde, qual tem sido a sua percepção aí? Qual que tem sido o maior desafio? Eu sei que são muitos na área de saúde, enfim, em termos de integridade, de compliance, mas, assim, na tua visão, talvez qual que é o highlight aí de dificuldade que você tem enfrentado? Eu acho que é a transparência de informações e saber qual é a informação. Então, hoje, a gente aqui especificamente, eu estou em Goiânia, a gente está vivendo o pico, ao contrário de outros lugares, a gente está vivendo o pico, né, da epidemia. E a maior dificuldade que a gente tem nessa hora é transparência, é saber quantos leitos tem, quantos não tem, as informações são desencontradas, você vai buscar nos sites, você não encontra, a informação sobre a própria doença é complexa, você precisa tomar cuidado com a forma como você se comporta. Aí o Gustavo falou de clientes, por exemplo, nós temos mais de 300 mil beneficiários que eu preciso atender nessa hora. E eu tenho 2.700 médicos cooperados, que seriam os meus acionistas, mas eles também são acionistas, eles estão na linha de frente, então eu não posso atendê-los simplesmente como acionistas. A informação que eu preciso ter da linha de frente, ela precisa ser muito exata no momento em que ninguém tem uma informação exata, né? Então, eu diria que a transparência, o que a gente tem adotado é este comportamento de transparência em relação a todos, principalmente ao Ministério Público, porque eu lido com o consumidor final que, se não está doente, está desesperado, né? Eu lido com o consumidor que pode estar com sintomas, mas eu preciso evitar que ele venha na linha de frente, porque se ele não estiver com Covid, ele pode pegar no meu ambulatório, então eu preciso lidar com isso. E a transparência nesse momento, eu acho que é a maior dificuldade que a gente tem. A gente está lidando, tem reuniões constantes com o Ministério Público, exatamente para mostrar tudo que a gente está fazendo, porque nós não temos hospitais, né? Nós somos uma operadora. Então, a gente precisa lidar com as informações dos hospitais, a gente precisa passar a informação para o beneficiário. Enfim, eu vou usar essa palavra como transparência e a necessidade de ter informações melhores, mais condensadas e de cooperação, sem dúvida nenhuma. Acho que esse é o meu maior desafio. Como dar transparência, só para completar, como dar transparência de uma informação que nem a gente sabe, né? Porque a gente é uma marca de confiança. Então, como que você é transparente num ambiente em que nem você tem a informação limpa, né? Clara, cristalina, para você poder passar. Não, com certeza. Não só nesse momento da crise, mas, assim, acho que em todos os aspectos, a transparência sempre é uma arma, uma ferramenta aí a favor das empresas, realmente. Eu acho que para lidar com essas questões mais complexas e difíceis, né? Vocês acham que o mercado brasileiro, as áreas de compliance estavam preparadas para a crise? Então, a gente tinha programas bem estruturados, enfim... não do ponto de vista em geral, eu acho que, obviamente, a gente tem bons programas no Brasil, mas eu não sei se eles estavam, eu tenho uma dúvida se eles estavam, se eles já tinham colocado na matriz de risco algo tão complexo ou tão inesperado como a crise atual, né? Na visão de vocês acham que o mercado, enfim, em linhas gerais, na área de compliance, estava preparado, tinha vislumbrado uma situação dessa, ou não? E como vocês têm visto aí, enfim, como em diversas outras frentes a gente tem enfrentado, né, essa história de ter que virar a chave do dia para a noite, por exemplo, com home office, ou ter que, em questões muito específicas e complexas, a gente está aprendendo a trocar o pneu com o carro andando no final do dia, né? Então, como você tem visto isso do ponto de vista de compliance? Porque sai um pouco fora do
da ideia daquela coisa mais organizada, mais pensada, enfim, né? Como tem sido encarar esse desafio dessa forma aí, no meio do inesperado? Eu vou puxar para mim aqui a pergunta. Eu sou um pouco cética em relação a isso, tá? Porque o fato de existir um programa de compliance não necessariamente significa que existe um programa de compliance ou de integridade nos moldes da lei ou nos moldes do princípio da lei. E aí, eu sou paulista, eu moro em Goiás há 12 anos, eu posso dizer a você que desde que eu vim para cá, eu descobri um outro Brasil, que não é o Brasil do Sudeste, não é o Brasil carioca nem paulistano, não é o mesmo tipo de compliance. Então, a primeira resposta que eu posso te dar é depende, né? Resposta boa de advogado. Depende. Não acredito que o Brasil estava preparado para um compliance que não fosse anticorrupção. Porque a gente, quando a lei entrou em vigor, ela veio com uma pegada anticorrupção muito forte e se perdeu uma grande oportunidade de perceber que o programa de integridade ele é muito mais complexo, muito mais amplo. E com o tempo foi se ampliando. De repente, vem uma hora como essa, onde você coloca à prova exatamente aqueles programas que não souberam expandir questões como compliance trabalhista, como a própria gestão de risco. Aqui na Unimed, eu tenho uma vantagem porque o meu setor é muito regulado, ele é regulado pela ANS. Então, existe uma regulação de risco nesse aspecto, né? Eu acho que ninguém previu uma pandemia, mas existe uma discussão de crises relacionadas. Por exemplo, a gente tem as questões sazonais. Então, você teve a Zika, você tem a dengue, principalmente aqui, né, no Centro-Oeste. Então, a gente tem já uma estrutura apropriada para o sazonal da saúde, mas nada que representasse essa experiência, né? Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o Brasil não está preparado para nenhum teste de compliance. Olha, o de corrupção a gente já poderia se questionar, pelo menos na corrupção no sentido principiológico dela, da ética. Mas eu acho que o Brasil não está preparado para nenhum teste de compliance, quiçá um de gestão de risco nesse nível. Mas, como toda crise tem uma oportunidade, a gente está no momento, na tempestade perfeita para questionar tudo isso e enfim, para melhorar e aprender com os erros, se não dos outros, que sejam os nossos mesmos, né? Do meu lado, eu acho que essa crise que a gente está passando, né, ela tem um aspecto de compliance relevante, mas ela é mais ampla, né? Ela é uma questão empresarial, de confiança, e que toca absolutamente todas as áreas da empresa, né? Da área de suprimento, TI, jurídico, compliance, ela toca tudo, né? Comercial, ela toca absolutamente todas as áreas foram afetadas. Eu confesso que eu fiquei muito positivo com como que as empresas reagiram, né? Tenho conhecimento de poucas empresas de porte, né? As empresas das quais seria esperado uma atuação boa, né? Que não conseguiram atuar num nível razoável, né? Óbvio, estou falando daquelas empresas que poderiam continuar operando, né? As empresas, coitadas, que tiveram que parar suas operações, essa, por um lado, é um pouco mais fácil, né? Mais difícil, obviamente, do ponto de vista de receita, mas do ponto de vista de não ter operação, é uma situação diferente, né? Mas das empresas que puderam continuar operando, a impressão que eu tive é que elas continuaram operando bem. Acho que a turma brasileira é criativa, né? Da Andrade Gutierrez, é uma empresa essencialmente de engenheiros. Os engenheiros criaram soluções muito rapidamente. Você dá um problema para os engenheiros, eles resolvem muito rapidamente. Então, eu confesso que eu fiquei positivo com as reações, né? Acho que a gente, voltando para o tema da cooperação, né? Eu adoraria ter visto as empresas cooperando mais uma com as outras. Porque, para mim, esse é o grande ponto dessa crise, é o assunto de cooperação. Acredito que cada crise tem uma solução. No passado, as soluções passaram por infraestrutura, depois elas migraram para
uma intervenção do Banco Central mais forte, onde os bancos centrais saíram, né, comprando ativos no mercado financeiro para providenciar liquidez para as empresas e para o mercado de modo geral. Eu acho que a saída dessa vai ser cooperação. As empresas têm que cooperar, a companhia tem que cooperar com o seu fornecedor, cooperar com o seu cliente, e cooperar uma com a outra, com o subcontratado, para juntos acharem uma solução para isso, né? Se a gente quiser empurrar demais a responsabilidade para um lado ou para o outro, a gente não vai conseguir sair dessa tão bem quanto se nós conseguirmos todos cooperar. E cooperação é difícil, né? Para mim, compliance passa por uma cooperação muito relevante, porque cooperar implica em nós reconhecermos uma fraqueza, vermos uma virtude no outro, confiarmos no outro. Confiança é importante, não dá também para a gente achar que um programa de compliance, como você falou, que tem matriz de risco, tinha matriz de risco sobre pandemia, não tinha sobre interrupção do negócio, não tinha, né? O mais comum seria se falar de business interruption, não tinha. Mas funcionou, né? Porque eu acho que, graças a Deus, estava todo mundo tão tecnologicamente avançado que conseguimos e descobrimos ferramentas que não sabíamos. Inclusive isso aqui, né? Que maravilha que é poder fazer um webinar com a Malu em Goiânia, e eu não sei onde é que o Fábio e o Francisco estão, eu estou no Rio. É um privilégio, né? E as coisas têm funcionado. A gente tem inúmeras interações com entes públicos, começa no horário, acaba no horário, sabe? Você não tem que ficar esperando, é muito mais eficiente. Então, acho que a gente está aí para ver uma boa mudança na torcida. Concordo completamente, são novos tempos, né? Como você colocou, você está no Rio, Malu em Goiânia, Jardim em Brasília, eu em São Paulo, e todos aqui reunidos como se estivessem num mesmo lugar, né? São os novos tempos, realmente. Acho que esse é uma sinalização de mudança, mas eu imagino que tantas outras estão por vir ainda que a gente nem consegue imaginar ou vislumbrar nesse exato momento, né? Que acho que a gente vai, de novo, aprender a trocar o pneu do carro andando e sentir na prática no dia a dia. E esse aspecto de comunicação, eu acho que ele passa meio batido, mas eu acho que ele é tão poderoso, porque eu acredito que as pessoas perderam um pouco as suas habilidades de comunicação por telefone, né? Eu acho que durante o passado mais recente era call para todos os lados, mas ainda assim, né? Você tinha sempre um contato pessoal, e eu me lembro tanto dos meus avós passando horas no telefone, né? E, assim, eu percebia uma habilidade deles de conversar no telefone que parece óbvio, mas não é óbvio. Você ficar meia hora no telefone, 50 minutos no telefone, conversando com uma pessoa para tentar fazer uma análise de qualquer coisa, seja de compliance, uma investigação, demanda um atributo diferente de você conversar pessoalmente, né? Você precisa conduzir essa conversa absolutamente diferente, com mais calma, ouvindo, não interrompendo, entendendo o que a pessoa quer falar, o que ela não quer falar. Conversar no telefone é uma arte, Profundamente, eu acho que é uma arte. É muito mais fácil, às vezes, você falar pessoalmente, que você vê que o cidadão ficou desinteressado sobre o tema, né? Mas no telefone você não sabe bem, e nesse meio que a gente está, é meio que esperado que as pessoas façam outras atividades simultâneas. Eu não acho que isso é necessariamente uma falta de educação. A pessoa, por algum motivo, não precisa participar daquela parte da reunião, da conversa. Mas eu acho que esse aspecto de um treinamento, você vai falar, mas o que você acha que eu acho que as pessoas de compliance vão precisar melhorar? Eu acho que essa habilidade de falar no telefone, por telefone é um call, por telefone é uma videoconferência, sabe? Assim, isso é completamente diferente de você fazer ao vivo. Com certeza, não, com certeza. Acho que tem aí uma dinâmica diferente que está todo mundo aprendendo. Eu acho que até de forma com muito êxito, pelo pouco tempo que a gente teve de aprendizado aí, né? Praticamente aí 3 meses, né? Mas pelo que eu tenho visto, não só dos nossos convidados, mas dos outros sócios do escritório, mas até de outros webinars de outros escritórios, de outras empresas, enfim, que eu tenho assistido, acho que as pessoas têm se adaptado pelo pouco tempo de forma muito bem, assim, né? Eu queria aqui pegar até um gancho que acho que você comentou da questão da solidarização das empresas, enfim, da empatia. Acho que grandes palavras que saem da crise aí para tratar,
da crise e dos seus efeitos é empatia, realmente. Eu acho que empatia é uma palavra importante nesse contexto, a solidarização e entender o outro realmente em termos de enxergar a dificuldade, enfim, para poder fazer o que for mais dentro do possível, da razoabilidade, fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, cada um de nós, para tentar uns ajudarem os outros. Eu não sei se na prática isso vai funcionar tão bem ou se as pessoas não vão tentar se beneficiar de alguma forma disso, né? E aí eu queria saber de vocês, do ponto de vista de compliance, como separar um pouco o joio do trigo, né? Então, aquele pleito ou aquela dificuldade, seja de um colaborador, de um cliente, de um fornecedor, aquele pleito que é justificável e que exige aí a nossa empatia, a nossa solidarização, a cooperação, né? E aquele que a gente olha e fala assim, pô, esse cara aqui é um malandro, está se aproveitando de uma situação, né? Como lidar com isso, do ponto de vista de compliance? Eu vou aproveitar aqui e dar um exemplo de uma experiência minha. Meu filho fica maluco porque toda vez eu uso ele como exemplo, né? Eu não consigo falar de compliance sem falar dele, porque quando você cria um adolescente de 17 anos, ele está com 17 anos, não tem como, porque o compliance desde o momento que ele fez, acho que 11, 12, começou a perguntar de verdade por quê, aí eu passei a ser compliance officer dentro de casa, porque você é a base do compliance, você fala, você faz e ele te imita, isso é a base, né? E aí, usando só uma conversa que a gente tem, a questão das aulas online, né? Vou só dar um exemplo. Como todas, acho que a maior parte das escolas particulares, a escola dele suspendeu a aula, depois de 15 dias começou a dar aula online. E os professores começaram a dar aula de casa, né, no Instagram, e caía a internet do professor, e o professor, tinha professor que pôs lousa no banheiro, porque era o único lugar que ele podia e tal, e os meninos começaram a fazer no grupo de WhatsApp uma reclamação, depois a escola veio, deu um desconto de 30%, e eu assistindo lá, interagindo. Aí chegou uma hora, ele virou para mim e falou assim, mãe, a gente está num grupo aqui e estão montando um grupo de pais para não pagar a escola. Eu falei, mas por quê? Não, é porque está muito ruim, os professores não têm iluminação, não têm acesso, a gente não enxerga o que eles colocam no quadro e assim por diante. Eu falei, não, você não me coloca nesse grupo, mas por quê? Você não acha errado? Eu falei, muito pelo contrário. Eu acho que os professores estão se reinventando, a escola está tentando se reinventar também, está todo mundo se esforçando e você está se sentindo no direito de questionar, sendo que você não está fazendo esforço para estudar. Então, isso é para explicar que a gente o tempo todo se vê diante de decisões que voltam à questão do princípio, né? Eu acho que com funcionários, a forma como você lida com esse limite de decisão individual é muito complexo, mas as pessoas precisam ter essa base de compreender se a demanda é correta ou não. Certamente no grupo de WhatsApp tinha um monte de pai que talvez nem quisesse questionar o papel do professor, mas não queria pagar a escola porque queria economizar o dinheiro da escola e estava usando a possível falha do professor para justificar o não pagamento, né? E aí as pessoas tendem a usar, eu até fiz um comentário, às vezes, por exemplo, a inadimplência aumentou no plano de saúde. Porque mesmo o plano de saúde sendo extremamente relevante no momento, não é todo mundo que tem gente que escolhe ou come ou paga o plano. Então, realmente, tem que escolher. Infelizmente, a gente tem muitos Brasis, né? Nem todo o Brasil está na mesma expectativa positiva. Mas tem beneficiário que quer não pagar o plano sob o argumento que está desempregado, mas era devedor contumaz quando estava empregado. Então, enfim, eu sou totalmente contra falar que é o perfil do brasileiro levar vantagem em tudo. Eu fiz uma palestra uma vez que uma pessoa levantou a mão e falou, não, é porque o brasileiro é todo corrupto e etc. O que a senhora acha disso? Eu falei, não, eu acho que você tem que corrigir sua palavra. Eu sou brasileira e não sou corrupta. Então, eu não gosto de generalizar. Não acho que o brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. Eu acho que a gente vive uma experiência institucional, não é nem um momento, é uma experiência,
veio com a Lei Anticorrupção em 2013, veio com a Lava Jato, veio com N experiências, para não entrar no mérito, que nos fizeram questionar de fato o que é esse comportamento, né? Então, não acredito que o brasileiro seja fraco de caráter, eu acho que a questão é de educação, literalmente, educação de base, de base de ética mesmo. Acho que nós todos aqui, nós temos responsabilidade total dentro de casa, né? Porque é dentro de casa que a gente se comporta e a gente vai se comportar na empresa do mesmo jeito. E eu busco fazer isso nos programas que eu implemento, né? Eu busco exatamente isso. Qual é a melhor decisão que você tomaria se o dinheiro fosse seu? Qual que é a melhor decisão que você tomaria se o risco fosse seu? Se o prejuízo fosse seu? Se fosse a sua mãe, se fosse a sua filha, seu filho, etc. Né? É nesse aspecto que para mim, isso é muito importante, o comportamento. Né? É complexo, mas é o comportamento. A gente não consegue fugir do fator humano, né? E lidar com gente é complicado, né? Inteligência artificial é melhor do que lidar com gente. Lidar com gente é complexo. Bom, difícil falar depois da Malu, mas se eu tivesse que adicionar uma coisa só, eu acho que eu mencionaria que, para mim, essa crise, ela deixa mais aguda as características da pessoa, né? Então, ela tem mostrado mais quem as empresas e as pessoas são. Então, as pessoas que já praticavam algum ato, né, de esperteza, assim, né? Elas tendem a usar essa oportunidade para continuar. E as pessoas que querem fazer direitinho, fazer o certo e evitar, elas usam essa oportunidade para deixar isso mais claro. Então, eu acho que é difícil você ver alguém que muda de campo. Então, não foi tão difícil para a gente perceber. Eu acho que, pegando aí até algumas colocações de vocês, eu gosto muito de, às vezes, pegar e dar exemplos, assim, como a Lu deu o exemplo do filho, enfim, da história toda. Eu acho bons esses exemplos de história, que eles são muito ilustrativos, né? E quando a Malu falou em diferentes Brasis, em escola, o Gustavo falou aí da questão de você tentar diferenciar, enfim, o comportamento correto do comportamento errado, né? Quem está, enfim, se aproveitando. Eu lembrei de uma história que eu ouvi da minha sogra na semana passada. Minha sogra é professora da rede municipal e não é uma crítica, na verdade é uma colocação que eu acho que todo mundo enfrenta, as empresas enfrentam de alguma forma. Você olha o problema, cria a solução, mas pela necessidade de agilidade nesse momento, em criar soluções, talvez a gente esquece, às vezes, de como alguns pontos podem ser difíceis de operacionalizar. E a minha sogra contou a história de uma família, de uma mãe de família, que tem 4 filhos que estão na escola, e aí todas as aulas estão sendo dadas virtualmente, as tarefas sendo feitas virtualmente, etc., e os filhos dessa pessoa não conseguiam fazer as tarefas, ou não faziam, não estavam entregando, não estavam cumprindo ali com a regra, né? E aí foram conversar com essa mãe, e basicamente ela falou o seguinte: olha, em casa eu não tenho computador, o que eu tenho é um celular, eu tenho 4 filhos. Se eu deixar os 4 filhos pegarem e ficarem usando o celular o dia inteiro para fazer tarefa da escola, eu não ganho para pegar e pagar o celular. Quanto mais para poder custear, enfim, as necessidades aí básicas da minha família, dos meus filhos, né? E aí, acho que isso é legal para exemplificar que a gente tem Brasis diferentes, situações diferentes, que muitas vezes, não tem certo e errado, mas acho que muitas vezes uma solução que a gente dá aí de afogadilho para alguns problemas podem não ser pensados os problemas que podem existir no meio do caminho, né? E talvez isso seja uma dificuldade a mais aí para as áreas de compliance, esse tipo de problema que pode surgir no meio do caminho. Fala assim, pô, a solução é essa, mas daqui a pouco eu tenho que voltar atrás porque, putz, teve algum pedaço do processo no caminho que não casava, não fechava, né? Já pegando um gancho disso, eu queria perguntar para vocês se vocês acham que
o compliance ou a integridade, enfim, das empresas, se ela comporta, nesse momento de exceção, esse momento de urgência, esse momento de grande necessidade, se ele comporta flexibilização, né? Então, quer dizer, o compliance é um negócio mais rígido ou eu consigo, nesse momento, flexibilizar, né? É aquela história assim, o certo é esse, mas será que o certo pode ser flexibilizado? E, em caso positivo, queria ouvir vocês, como a gente acha a medida, né, do tanto que a gente pode flexibilizar, sem pegar e incorrer aí no risco de cometer algum tipo de irregularidade ou começar a perder força na própria ferramenta de compliance, né, no programa, enfim. Eu até, Fábio, nessa questão, nessa pergunta que você trouxe, que eu acho super importante, eu até agregaria um outro aspecto que tanto a Malu quanto o Gustavo abordaram, que é o problema da corrupção e ética, né? Porque o que a gente está vendo é que, apesar de todos os órgãos de controle, de Polícia Federal, de Polícia Civil, das próprias leis que já foram editadas, que o fenômeno da corrupção ainda existe em muitas empresas. Então, será que os programas de compliance estão sendo cumpridos à risca? Enfim, será que está falhando alguma coisa no compliance ou na legislação? Enfim, por que apesar de tudo que o Brasil já passou, a corrupção ainda é um fantasma que assombra a todos nós, né? E as empresas? Eu consigo ser bem simples nessa resposta, porque, ao mesmo tempo que eu sou cética, eu sou esperançosa, né? Como diz Mário Sérgio Cortella, não é do verbo esperança é do verbo de esperançar, não de esperar, né? É de imaginar que alguma coisa vai ser boa. Acho que compliance você flexibiliza, integridade jamais. E como eu a minha carreira no compliance, ela foi numa empresa, no varejo, onde eu não tinha interação com o governo no risco, no grau de risco de uma empresa que vende para o governo, o Gustavo vai poder falar melhor, eu pude investir a maior parte do meu tempo na construção da integridade do sistema, nem tanto na formalização dele. E é por isso que eu posso te responder com muita tranquilidade. Eu acho que você flexibiliza o programa de compliance. Bem, em primeiro lugar, depende do mercado, né? Então, depende, com certeza depende. Uma empresa que tem interação com o governo e que uma distribuidora de medicamento, uma distribuidora de máscaras, ela tem que ter um compliance na ponta da língua, não dá para flexibilizar absolutamente nada, nem horário de trabalho de funcionário, né? Para não correr risco. Mas uma empresa que não tem essa interação, ela, em tese, ela pode flexibilizar, mas a integridade do sistema, jamais. E, para mim, integridade não é necessariamente formalização. É a integridade do processo, né? Aliás, eu nem falaria de compliance, vamos falar de governança, né? Governança corporativa. A gente esquece que o compliance, na verdade, ele é um dos pilares da governança corporativa, né? E ele acabou tendo vida própria agora com a lei anticorrupção e com a Lava Jato, etc., mas ele continua sendo um pilar de governança. Então, flexibilizar o programa de compliance, acho possível? Não, acho que tem que fazer, não tem como, né? Ele não pode ser rigoroso ao ponto de não alcançar o objetivo dele. Mas a integridade e enquanto um pilar, né, a responsabilidade enquanto um pilar de governança, para mim, jamais. Jamais. Eu, sobre esses dois pontos, né, estou absolutamente com a Malu, acho que você pode flexibilizar o compliance, mas não a integridade, né? O compliance é as normas internas, né? Então, o compliance não pode flexibilizar nada sozinho, né? Se a empresa resolver que não precisa mais de nota fiscal para um reembolso, então precisa mais da nota fiscal para o reembolso, né? Até um determinado valor. Então, o compliance, ele simplesmente, eu acho que ele participa dessa decisão, né? Mas ele não pode sozinho tomar uma decisão
unilateral. Sobre as falhas de compliance das empresas, eu confesso para você que eu acho que eu estou otimista, porque nesses 3 meses aí tiveram alguns escândalos, é verdade, mas foram empresas pequenas, não foram empresas de reputação nacional, não eram empresas de quem se esperava alguma coisa. Pelo contrário, eu acho que as empresas têm tentado ajudar, você vê as empresas cooperando, né? Um trabalho bacana que os bancos tentaram fazer, todo mundo tentando se ajudar, e os hospitais também, lá acho que a própria Unimed, e também os hospitais de São Paulo, ajudando nos hospitais de campanha, disponibilizando pessoal, sabe? Isso para mim é super um tema de compliance, né? Ajudar o outro. Então, óbvio que sempre tem um oportunista, não sei nem se é uma empresa, é uma pessoa que faz uma bobagem, né? Triste de ver, mas ao mesmo tempo é feliz notar que as grandes empresas do nosso país não têm conhecimento de escândalo durante esse período. Acho muito bacana as colocações que vocês fizeram, porque tem aquela máxima, né, do enforcement never sleeps, né? Quer dizer, a fiscalização está aí, independente da crise ou não, né? Então, com relação realmente a não flexibilização da integridade, concordo aí perfeitamente com vocês, porque é isso, né? Quer dizer, quem flexibilizar ou, enfim, agir de forma errada ou permitir que se haja de forma errada, com crise ou sem crise, a fiscalização vai estar aí e as consequências vão chegar, né? Esse ponto da fiscalização é interessante, né? Porque isso aí é meio assustador, porque provavelmente, não sei se as empresas conseguiram cumprir com todas as obrigações acessórias, tributárias, e a gente tem esperança de que, sabe, os fiscalizadores vão ter leniência, vão ter um pouco de atividade cooperativa e empatia também, né? Não adianta a gente só ficar falando de empresa, porque o compliance também, como conceito amplo, também se aplica aos entes governamentais, eles também deveriam ter um pouco de cooperação, empatia e parcimônia no meio dessa crise, né? Eles vão querer aplicar as regras da ferro e fogo, vai ser uma pena. E aí, vou puxar o fio aqui, não é só aplicar para os outros, né? Aplicar para eles, porque a gente tem uma pandemia diferente da de saúde, que ela é social. Social que eu digo no sentido de que a crise não pegou todos ao mesmo tempo do mesmo jeito. Ao mesmo tempo, sim, não necessariamente do mesmo jeito. Então, é uma flexibilização que tem que acontecer, com certeza absoluta. Essa semana teve um artigo, interessante, acho que foi o Joaquim Levy que escreveu, posso estar errando, mas ele estava comparando, não é bem flexibilização, mas eu acho que é o entendimento de que o que é uma falha grave e o que não é uma falha grave. Então, o artigo mencionava lá um avião, que é um meio de transporte que menos falha, né? E ele tem, então, peças que têm que resistir a diferentes níveis de falha, né? Então, ele fala o piloto automático. O piloto automático, se falhar, não é o fim do mundo. O piloto, tem o copiloto, tem outros sistemas, né? Mas o fly-by-wire, que é o sistema que controla, né, as asas e a direção e tal, esse negócio não pode falhar. Tem que ficar lá 1 milhão de horas sem falha, né? Então, tudo isso para dizer que a gente tem visto também ao longo dessa pandemia tristeza de ver alguns governos que decidiram não comprar, não fazer, não tomar o risco de fazer alguma coisa sem licitação, com medo depois de terem problemas com tribunais de contas, com o Ministério Público, simplesmente paralisaram, né? Então, esse debate é interessante, porque a gente precisa ter sistemas, inclusive para a proteção desses funcionários públicos, que possa tomar uma decisão e que confie que ele tomou uma decisão, imaginando que ele tomava uma decisão no melhor interesse. Se no final provar-se que ele não foi o melhor interesse, mas aí que seja punido, mas a presunção realmente deve ser. E a gente perdeu isso. Eu acho que muitos dos problemas que a gente passou durante essa crise foram realmente uma omissão, né, de autoridades com medo de serem perseguidas posteriormente. Então, essa questão
da comparação lá das peças do avião, eu acho que é interessante porque a gente precisa reconhecer que as pessoas erram, né? E que um erro pequenininho não pode ser comparado a um erro gigante, que a polícia não pode sair atrás de uma bobagemzinha de 10 mil reais, como ela sai atrás de um escândalo de milhões, né? E que a gente tem que usar os nossos recursos de uma forma ótima, né? É claro que tudo tem falha, né? Mas o importante é estar com o sistema e entender os níveis de gravidade de cada uma das falhas, né? Falando isso em relação ao público e também às empresas internas. Obviamente, com corrupção, isso não se brinca, né? Isso não tem nada que seja pequeno, não entendam mal. Mas é importante também a gente entender que a magnitude dos assuntos, né? Com certeza, com certeza. Até você comentando enfim, de notícias que circularam, enfim, eu cheguei a ver também essa, achei muito interessante. E eu acabei de lembrar de uma outra, na verdade, que falava de algumas empresas, que eu achei um absurdo, na verdade, quando eu li, e que algumas empresas, no meio da crise, que tiveram que dispensar alguns funcionários, enfim, acabaram momentaneamente acabando com a área de compliance. Aí eu fiquei imaginando o seguinte: você passa anos construindo uma área, construindo toda uma política, um programa, enfim, investindo nesse projeto, investindo nas pessoas, e na hora onde você mais precisa da área, do programa, da ferramenta, essas empresas, em determinado momento, resolveram extirpar essa ferramenta, seja lá por qual for o motivo, mas extirparam, né? E aí me acendeu aqui a ideia de perguntar para vocês: a crise para a área de compliance, ela vai relativizar ou aumentar a importância em linhas gerais, relativizar ou diminuir ou aumentar a importância da área de compliance? Eu tenho aqui a minha percepção, acho que, enfim, só tem a aumentar a importância, né? Mas eu queria ouvir de vocês aí também. O que vocês acham? Nesse aspecto, eu sou otimista. Eu não sou tão cética, eu sou otimista. Eu acredito que a crise é uma grande oportunidade, mas para as empresas que têm propósito, aquelas empresas que sabem a que vieram, aquelas empresas que sabem o que querem, né? É propósito, valores. Eu acho que essa é uma crise que quem vai sobreviver, óbvio, eu não estou me referindo àqueles pequenos, porque infelizmente a condição é outra, mas quem de fato tem propósito vai sobreviver, e aí o compliance praticamente está pronto, né? Eu tive uma conversa uma vez com sobre capitalismo consciente, o Thomas Eckschmidt, e uma vez eu perguntei para ele, né, na questão do propósito, como que ficava propósito e compliance. Ele falou para mim: não, quando tem propósito a empresa, não precisa de compliance, porque uma coisa está dentro da outra, porque a gente volta para a questão da integridade, é algo tão natural, tão intrínseco que vai. Então, as empresas que souberam sair bem dessa crise, óbvio, voltando à questão de não são aquelas empresas que são altamente ou reguladas ou com grande interação com o governo. Essas empresas que têm propósito, de fato, para mim, elas vão reagir, e o compliance vai bombar nesse ponto, porque vai ser uma coisa natural, né? São aquelas que souberam enxergar seus empregados, seus colaboradores como pessoas, que na hora de decidir suspender um contrato e deixar essa pessoa desesperada ou sem a renda, souberam agir de uma forma a preservar a pessoa humana, não apenas o aspecto financeiro. Enfim, a gente tem vários exemplos aí, principalmente no varejo, acaba que a minha referência é do varejo, empresas que se desvincularam de personalidades, de uma maneira geral, que não representavam o que a marca dizia. Então, assim, eu acho que que as pessoas têm uma tendência a não enxergar compliance como algo mais amplo,
né? Mas exatamente por isso que eu acho que é uma grande oportunidade de reforçar o que de fato é o compliance raiz, né? A integridade raiz, o compliance, aquele que realmente é o que... Eu costumo dizer quando alguém fala para mim, como que implanta um programa? E a primeira pergunta que eu faço é, me conta o que você tem. E aí, conforme a pessoa vai me contando, eu vou explicando para ela que tudo aquilo que ela já tem, e muitas empresas têm, aquilo ali aquilo lá é um compliance, que merece ser aperfeiçoado, merece ser... Enfim, é dali que a pessoa tem que partir. É de dentro para fora, não é de fora para dentro, é do micro para o macro. Eu estou dizendo no sentido de ampliar o compliance, né? Eu acho que eu estou bastante em linha com a Malu. Eu acredito que as empresas que valorizam o compliance vão valorizar mais. E as empresas que não valorizam vão continuar não valorizando. Então, acho que isso, acho que como a gente falou um pouco mais cedo dessa crise, né? Acho que essa crise vai colocar peso nas características, nos traços, né? Da empresa e das pessoas. Então, as empresas que dão valor a isso, acham que cuidar de gente é importante, elas vão focar nisso, e vão focar isso não mais, porque eu realmente acredito que elas vão ter um grande benefício. Para mim, esse momento que a gente está vivendo é histórico e nós nos perguntaremos daqui a 10, 5, não sei quanto, 10 meses, 6 meses, 1 ano, se nós fizemos tudo que nós podíamos ter feito durante essa pandemia. Se nós ligamos para os amigos, se nós ajudamos os fornecedores, se nós ajudamos os clientes, se nós realmente fizemos tudo que a gente puder fazer. Então, a gente está com esse espírito, né? A gente acredita que é isso que a gente tem que pensar. Temos que ajudar os vizinhos, temos que ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, na medida que a gente possa, né? Temos que ajudar os nossos fornecedores, os nossos clientes. Acho que é isso que a gente vai tirar disso, pelo menos é assim que é a nossa mentalidade para superar essa crise. Eu acho que isso vai trazer excelentes frutos. A gente tem visto operações bem-sucedidas, a Ambev aqui no Rio, que, por exemplo, transformou fábricas em produção de álcool em gel, quando não tinha álcool em gel, e como que isso causa aqui no Rio. Eu acho que foi a Havaianas, mas alguém que estava tentando ajudar, Biscoito Globo, né? Então, eu acho que isso vai ser lembrado. Acho que os clientes do varejo vão se lembrar das empresas que ajudaram elas nesse momento difícil. Pequenas coisas vão fazer uma grande diferença. Não, totalmente de acordo. É aquilo que a gente comentou, né? Empatia, solidariedade e colaboração, acho que vão ser os motes aí, né? Eu acho que vocês já comentaram no meio das colocações de vocês, mas pegando um gancho logo no início da nossa conversa que a Malu tinha comentado, que a gente na crise não tem só dificuldade, mas também tem oportunidade, né? Objetivamente, Gustavo e Malu, vocês acham quais são as oportunidades, upsides aí que para a área de compliance especificamente a gente vai ter em decorrência da crise, né? Então, daqui a uns meses, olhando para o passado, fala assim, a gente conseguiu, no meio dessa pandemia, dessa crise toda, a gente conseguiu ter esse upside aqui, que acho que a gente vai levar para o futuro. Eu acho que as empresas perceberem, a área de compliance perceber que ela não pode estar desconectada do todo, né? Então, eu acho que a grande oportunidade que vai existir é exatamente virar a chavinha de conformidade para integridade, virar a chavinha de conformidade para propósito, para valores, para diversidade, a gente começar a ver que a resposta às crises ela é melhor quando você tem diversidade, quando você tem uma estruturação, quando você tem governança, né? As empresas que têm mais governança e tudo mais. Acho que para ser bem resumido é isso. Eu acho que nos momentos de crise é inevitável você comparar, né? Voltando ao exemplo, está todo mundo vivendo das escolas, né? É inevitável você perguntar para o teu amigo, como é que está aí na tua escola? Está funcionando maravilha? Na minha está o carro. As pessoas, inevitavelmente, querem saber como as outras estão e nesse momento tão difícil, esse é um assunto, né? E para os clientes também.
eles vão perguntar, e aí, como é que vocês estão tocando a obra? O cliente sabe, normalmente o cliente, no nosso caso, o cliente tem obras, às vezes, com mais de uma construtora, né? E ele, naturalmente, imediatamente, ele percebe o quão diferentes são as empresas, o quão diferente é aquele subcontratado. E eu acho que isso causa uma enorme diferença para quem presta um bom serviço, para a turma de compliance que quer ajudar, o oficial de compliance que participa e é construtivo e realmente está ali para ajudar, e não é uma pessoa de compliance, todas as áreas, né? Compliance é uma delas, importantíssima, mas sozinho também não faz chover, né? Então, eu acho que na medida em que as empresas forem bem vistas pela sociedade como um todo e pelos seus clientes, elas vão ser recompensadas. Excelente. Eu estou sendo até cobrado aqui agora, gente. Enfim, o papo tá. Se depender de mim, eu queria ficar aqui a tarde inteira conversando. Eu gosto de bater papo. Mas para a gente pegar e tentar manter um pouco a métrica aqui de manter os webinars em aproximadamente aqui 1 hora, né? Eu queria, para começar a finalizar aqui nosso bate-papo, perguntar para vocês o seguinte: saindo um pouco fora da área de compliance, olhando de forma geral para as empresas, para a sociedade, qual que vocês acham que vai ser o principal ensinamento que a gente vai tirar? Enfim, uma hora a pandemia vai passar, uma hora a gente vai acabar com a história do Covid e aí a gente vai voltar o mais próximo da normalidade possível, né? Que a gente vai poder olhar para trás e falar assim, poxa, essa aqui foi a lição que ficou disso tudo? Eu, sinceramente, não acho que vai passar e voltar ao normal. Eu acho que vai ser um outro normal, um normal de um mundo assim, com doença, não quero dizer da doença em si, mas um mundo de novidades, né? Um mundo de crises, de novidades. Eu acho que a gente, como humanidade, está caminhando talvez não tão positivamente em relação a recursos naturais e comportamentos. Aí, só para fazer um recorte, bem rapidinho, existe o Merchan, né? Existe um filme, um documentário na Netflix que chama Pandemia, e ele é sobre a gripe aviária. E se você assiste esse documentário, ele é de alguns anos atrás, né, da época da gripe aviária, você tem a certeza absoluta de que você está vendo sobre a Covid. Absoluta. Ele não muda absolutamente nada. E aí a pergunta que eu faço é, o que a gente aprendeu com isso? Absolutamente nada, porque se você olhar o documentário, ele estaria perfeito para os dias atuais. Então, respondendo a sua pergunta, acho que a gente não vai voltar ao que era antes e não deve, porque ainda bem que o ser humano tem a capacidade de evoluir. Acho que a gente vai passar depois dessa pandemia, por um processo de recessão muito profundo, de ressignificação em todos os sentidos, do ponto de vista econômico, de consumo, social, político. Eu acho que é uma ressignificação que, para mim, não tem volta. Não posso. Eu espero que o que vem adiante seja melhor do que o que está passado, porque a gente tem que evoluir, mas eu enxergo como algo completamente diferente e vai se dar bem quem tiver capacidade, estrutura para lidar com o novo todo dia. Né? A internet veio para ficar, o digital veio para ficar, o home office veio para ficar, o webinar veio para ficar, e como que a gente vai ressignificar as relações pessoais depois disso? Enfim, para mim, eu vejo como um misto de desafio, de medo e de oportunidade, mas a gente vai ter que se corrigir na base. Né? Não dá para continuar do jeito que está, não dá para consumir como consumia, não dá para viver como vivia, não dá para gastar como gastava, enfim, porque no final das contas não vai fazer diferença nenhuma se você tem dinheiro, se não tem um leito de UTI para poder salvar. Né? Eu acho que as perguntas vão ser outras, as respostas jamais vão ser as mesmas. Chegando ao fim, queria agradecer, não sei se a gente vai ter outra oportunidade de agradecer a participação, então já de coração queria agradecer a participação, foi um privilégio estar aqui com vocês hoje. Sobre o que eu acho que vai mudar, eu acho que houve uma mudança cultural, essa é a impressão que eu tenho, Fábio.
no passado, talvez, as pessoas chegassem à conclusão de que é mais uma pandemia, vai morrer uma porção de gente e a vida é assim, né? Assim como, acho que com uma série de mudanças de politicamente correto, eu acho que houve uma mudança cultural do que é aceitável e o que não é aceitável. E achou-se por bem que não é aceitável que pessoas morram em detrimento da economia, que vidas devem ser preservadas. Eu acho que essa é a grande mensagem que fica dessa pandemia, né? Que é uma mensagem positiva, né? Que, no final das contas, eu acho que é o bem maior, sem dúvida, são as nossas vidas, a gente tem que lutar para preservar de todo mundo. Então, e houve uma união, né? Eu acho que houve uma boa união mundial, é claro, poderia ter sido melhor. Eu acho que aqui a gente vai ter, eu espero realmente também, agora mais esperança do que acreditar, de que as pessoas vão votar de uma forma diferente também para eleger os seus representantes no governo, né? Agora você eventualmente vai precisar ter um governante que saiba cuidar de uma crise dessa magnitude. Eu tenho muita esperança de que um voto com essa cabeça vai fazer com que todos os países melhorem. Legal, também acho, também espero e acho isso que vocês falaram. Acho que para mim aqui fica, correndo o risco de ser chato, vou bater outra vez na tecla dos 3 pilares aí acho que empatia, solidariedade e cooperação. Acho que essa é a lição que fica em qualquer aspecto que a gente conseguir olhar e certamente, como a Malu colocou, as perguntas, as novas perguntas que vão surgir não vão trazer respostas antigas, né? Eles vão trazer novas respostas que a gente nem consegue imaginar hoje, nesse momento. Bom, para a gente encerrar aqui, eu queria agradecer imensamente, Malu e Gustavo, por vocês terem aí cedido um pouquinho do horário de vocês, num dia a dia conturbadíssimo que vocês devem estar enfrentando aí. Como sempre, conversar com vocês ilumina os assuntos, ilumina o nosso dia. Queria agradecer também a todos os participantes aí, como eu falei no começo do webinar, isso aqui é feito para vocês, né? Então, quer dizer, se não tiver essa audiência toda que a gente tem tido, isso aqui não faz sentido, né? Então, acho que é uma ferramenta super bacana para troca de informações, troca de experiências, ainda mais um momento aí que a gente tem vivido de distanciamento e isolamento, né? Então, é bom ouvir as dores dos outros, a força dos outros e como cada um tem enfrentado aí. Acho que isso engrandece a nossa própria experiência. Então, muito obrigado a todos e até o próximo webinar.